Dando continuidade, nós vamos ver a estrutura básica de um arquivo HTML. Veja, eu chamei aqui de estrutura, né? Mas se nós viermos agora, aqui a estrutura principal de um arquivo HTML, ele deveria começar com essa tag HTML, né? Vai começar com essa tag HTML aqui dentro, né? Fica o texto todo fica dentro desse bloco HTML que nós vamos trabalhar. Eu vou aumentar um pouquinho essa tela aqui, sim. Então você vai ter essa estrutura. E dentro dessa tag HTML, nós temos a primeira tag que nós chamamos de head, né? Então veja que o formatador aqui já abre uma tag e ele já fecha para mim, né? Já abre e fecha uma tag. E depois uma tag principal que nós chamamos de body, né? A tag de body. Então essa aqui é a estrutura básica de um arquivo HTML, né? Então tem essa tag principal HTML, dentro dela tem uma tag head, que vão ter as informações principais de metadados, o título. Geralmente essas informações aqui elas não aparecem na página, né? Eu posso colocar o charset que eu vou estar utilizando, importar alguns dados de CSS, tudo é feito nessa parte do head, que é o cabeçalho, né, principal da página, mas não aparece nada no navegador, com exceção de uma tag que podemos colocar aqui dentro, que é title, e essa sim vai apresentar e vai aparecer o dado para nós no navegador. E o body, então, aqui sim onde nós desenvolvemos toda a parte principal do código. Veja, eu poderia, ainda preciso colocar aqui em cima um doctype, né? Mas eu poderia, ao invés de fazer assim, né? Eu poderia, por exemplo, eu vou apagar isso, né? Ó, eu poderia só colocar HTML5, né? E tem essa abreviação que é utilizada aqui do Visual Studio. Posso dar um tab aqui, ó. Ele já coloca para mim uma estrutura básica de código, né? Então veja o doctype, que é importante, né? Que é essencial também para funcionar, para que o navegador saiba que você está usando HTML5. Até as versões anteriores ao HTML5, você tinha que colocar aqui um monte de outras opções para dizer que estava usando a versão 4.0, 4.01, bom, as outras versões que estavam sendo utilizadas. A partir do HTML5, então, você só coloca o doctype da HTML. Isso é para o navegador perceber que as tags que você está utilizando ali dentro são as tags do HTML5, né? Então, eu uso aqui a tag HTML principal, né? Aqui da linha 1 até da linha 2 até a linha 11, a tag head, né? Com o charset, tá? O título definido aqui e o body. Então, é isso. Neste primeiro exemplo que eu vou mostrar para vocês, não vou utilizar essa estrutura automática, logo com o andar do curso nós vamos utilizá-la, mas eu vou utilizar o padrão que eu criei agora com vocês, que é essa tag aqui. Então aqui eu só vou colocar um title, para que você possa ver. Então vou colocar aqui estrutura de um arquivo HTML, vou salvar, e veja que na hora que eu voltar então aqui no navegador, já não vai mais ter texto, mas alterou aqui em cima na tag então o título, né, que vai ser apresentado para o usuário, né? Volto e nós vamos estudar então as principais tags que eu vou colocar dentro da tag, dentro desse bloco de tag body. Primeiro eu vou explicar para você a ideia das tags, né? Veja aqui, nós temos essa tag, uma tag body, ela abre com o sinal de menor, tem o nome da tag e fecha com o sinal de maior, né? Eu crio uma tag assim. Toda tag que ela é aberta, ou as principais tags, né, elas são abertas, depois elas são fechadas da mesma forma, mas com um barra no final. Veja que o nome da linguagem é HTML, né, é uma linguagem de marcação de hipertextos. Então, essas tags, elas existem para criar essa marcação. São essenciais, são partes fundamentais da linguagem. Outra forma, em algumas outras tags, eu posso, por exemplo, aqui veja que a tag HTML ela abriu aqui e fechou. Tag head ela abriu aqui e fechou na linha 4. A tag title ela abriu na linha 3 e fechou na própria linha 3 no final, né? Eu poderia ter algumas tags, né, que elas são, por exemplo, de uma mesma linha, elas não abrem e fecham. Por exemplo, a tag BR, né? Eu posso fazer uma tag BR assim ou assim, né? Que é uma tag para quebrar linha. Nós vamos ver, então, veja, é uma tag que ela abre e fecha, né? Ela só tem uma função própria dela, né? Uma outra situação é a tag input, por exemplo, né? Eu vou colocar aqui uma tag de input. Veja que o próprio VS Code já me fornece aqui algumas opções de input. Nós vamos ver mais para frente. E se eu der um Enter aqui nessa primeira opção, ele já preenche para mim o input e não precisa fechar neste caso.
Eu posso tanto fazer assim, como colocar uma barra no final de um input. Então, isso aqui é uma estrutura básica de uma tag, certo? Isso aqui é importante para que a gente entenda que todas as tags que são abertas são fechadas, com exceção de algumas poucas tags em que elas são sozinhas, né? Então, que eu coloco a tag, já coloco aqui os parâmetros dela, se ela tem parâmetros, né? A BR, que é uma tag de quebrar linha, não precisa de parâmetro, mas a input tem um parâmetro, então eu coloco esses parâmetros da tag aqui e já fecho a tag aqui mesmo. Então, essa é a primeira ideia principal de uma estrutura de uma tag que nós vamos utilizar no desenvolvimento.